Checklist de como evitar problemas com os nossos clientes. Mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também deixar o seu like. Porque a gente não quer ter problemas com os nossos clientes. Então, eu separei aqui algumas informações para evitar problemas e vim compartilhar com vocês. Primeiro, seja firme na apresentação da sua proposta e não tenha medo ou vergonha de você falar dos seus serviços, de você oferecer os seus serviços. E lembre-se, eles têm um valor. Desde o primeiro contato com o cliente, você já tem que criar essa percepção de valor dos seus serviços. Porque quando você apresenta a sua proposta, ele entende os benefícios para ele da sua contratação. Outra coisa, gente, explica ao cliente as cláusulas do contrato de honorários. Tem cliente que recebe o contrato e demora de devolver assinado, porque ele não entendeu nada, ele fica completamente perdido. E é o seu dever explicar direitos, deveres, o valor do contrato, né? Como vai ser aquela prestação de serviço, o que compõe aquela prestação. Então, explica isso para o cliente. Terceiro ponto, não suma depois que o cliente assinar o contrato. Você precisa manter uma comunicação clara, uma comunicação constante com o seu cliente. Você precisa estar disponível para o seu cliente. E quando eu falo disponível, não estou dizendo aqui de o cliente procurar toda hora e você parar o que você está fazendo para atender isso. Não é isso. Mas o cliente ele precisa saber onde ele pode te achar. Às vezes o cliente volta e ele não quer nem tratar daquele problema que ele já tem com você, um novo problema, ou até te indicar para uma outra pessoa. Então, você precisa estar disponível para esse cliente. Outro ponto que é importante é, seja gentil e passe confiança para o seu cliente. Nós sabemos que tem todo tipo de cliente. Tem cliente que é mais tranquilo, tem cliente que é mais agitado, tem cliente que ele quer que as coisas aconteçam no tempo dele. Então, você precisa impor limites, mas com a educação. Por quê? Você vai pensar, como eu gostaria de ser tratado? E aí você replica isso. Parece clichê, mas funciona. Você vai impor limites, mas sempre com educação. E o último ponto é que você precisa ter controle emocional. Tem cliente que cobra todo dia, tem cliente que fica acompanhando o processo, qualquer movimentação, às vezes não é nem uma movimentação importante, que não vai mudar nada no processo, mas ele fica acompanhando e ele já manda mensagem, e às vezes ele é extremamente agressivo, às vezes é inconveniente, a gente sabe que isso acontece, mas o nosso papel é ter controle emocional, porque se o cliente não tem controle emocional, se eu não tenho controle emocional, a gente choca. Então, eu preciso ter controle emocional para gerenciar essa situação. E o que eu faço, né? O cliente está muito insatisfeito, o cliente está muito incomodado, quer que as coisas aconteçam, acha que o processo já era para ter terminado, o processo ainda não terminou. Sento com esse cliente e vou mostrando ponto a ponto de como as coisas estão acontecendo, para clarear na mente dele. Porque nós sabemos que o andamento do processo não depende somente da atuação do advogado. Então, cliente, você precisa passar para o cliente esse entendimento, trazer para ele essa clareza e sempre deixando claro que ele pode procurar outro profissional. Está insatisfeito com o seu trabalho, ele pode sim procurar outro profissional. Paga o que deve até ali a você e pode seguir dali adiante com outro profissional, não tem problema. Mas tudo isso você precisa fazer com muita educação, com muita gentileza, com muita tranquilidade. Por quê? Se o cliente já está estressado e você estressada, realmente vai deteriorar completamente a relação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações e não esquece, deixa o seu like.